Fala pessoal, mais um vídeo para vocês sobre os fundos imobiliários, tá? Nesse vídeo a gente vai comentar sobre os principais documentos que os fundos imobiliários postam para os cotistas e nesse vídeo eu vou explicar para vocês o que seria cada um e qual que é a importância de cada um também. Lembrando que o meu nome é Giovanni, eu sou formado em economia, eu trabalho com consultoria de investimentos, tá? Então, inclusive, se você quiser me conhecer um pouco mais, eu sempre deixo aqui as redes sociais abaixo. E vamos lá nesse vídeo, tá bom, pessoal? Aqui eu dividi em categorias principais, tá, dos documentos. Os fundos imobiliários, lembrando, eles têm, como eles estão sendo comercializados pela B3, eles têm uma série de obrigações para comunicar ao mercado sobre, muitas vezes, o patrimônio deles, algumas medidas tomadas, explicações para o mercado, né? Tudo isso é importante, o fundo está bastante atualizado. Lembrando que os fundos imobiliários eles têm a obrigação, naturalmente, tá? Normalmente, o período de 6 a 3 meses enviarem alguma informação mais significativa. Porém, o mercado entrou ali um consenso de distribuir, por exemplo, relatórios gerenciais, que normalmente é bastante importante para você entender o que o fundo está fazendo, né, o que ele está se mexendo e também a visão do fundo para o futuro. Então, é um consenso do mercado, não é obrigatório esse relatório gerencial mensal, beleza? Então, só explicar para vocês, aqui eu peguei os principais tópicos, né, categorias, e eu vou explicar para vocês, beleza? A assembleia, tá, pessoal? A assembleia é justamente para ouvir os cotistas. Então, normalmente a assembleia é justamente para ter algum tipo de votação, tá bom? Ou algum tipo de discussão, uma conversa. E aí pode ser assembleia geral ordinária, pode ser assembleia geral extraordinária, que são as famosas AGOs e AGS. Resumindo aqui para vocês, tá? Atos de deliberação do administrador também segue nessa linha, tá? Mas aí sim do administrador, lembrando que o fundo ele tem a gestão e a administradora, tá? O administrador do fundo. Então também o fundo tem que estar ciente nesse caso ou também fazer os avisos da administração. Aviso aos cotistas, então aqui é bastante genérico essas categorias, tá bom, pessoal? Mas, por exemplo, se houve alguma oscilação muito forte no mercado, o fundo, naturalmente, ele tem de avisar aos cotistas. Se tem algo muito relevante para o fundo informar, né? Claro, além dos fatos relevantes, mas avisa os cotistas para eles ficarem atentos, também é importante, tá? Inclusive, muitos documentos, eles emitem de forma até redundante, tá bom, pessoal? Então, ele emite uma assembleia, depois um ato de deliberação do administrador, falando basicamente as mesmas coisas, né? Mas é necessário. Às vezes ele envia um aviso aos cotistas junto com algum fato relevante, né? Justamente para ter algum tipo de informação. Comunicado ao mercado também, mesma coisa, tá? Esses três conceitos aqui, basicamente, é para informar e para noticiar para o mercado de fatos que aconteceram que são bastante relevantes, ou até mesmo alguma, por exemplo, alguma modificação no fundo, no patrimônio do fundo, então de forma mais antecipada, né? O informe periódico, aqui o informe periódico é mais analítico, tá? É mais dados. Então, o informe periódico normalmente vai ser o quê? Vai ser o valor patrimonial do fundo, o rendimento do fundo, tá? Que mais? Alguns detalhes de forma bastante concisa do patrimônio do fundo, o que ele investe, etc. Mas nada muito explicativo, tá bom? É mais os números em si para vocês. O laudo de avaliação, aí seria basicamente o valor do patrimônio do fundo, né? É divulgado de forma recorrente também para os cotistas para atualizar o valor patrimonial, beleza? Oferta pública de aquisição ou distribuição de cotas, aqui seriam as subscrições no geral, tá? Subscrições, esses documentos, mas também pode ter fato relevante sobre subscrição, pode ter comunicado ao mercado, pode ter assembleia, tudo isso vai ser em conjunto, beleza, pessoal? Outras informações realmente pode existir, além desses pontos pode existir, regulamento, né? Então, qual que é o conceito do fundo, a norma que o fundo vai seguir, né? Basicamente, ela pode ser divulgada, inclusive ela pode ser votada e alterada conforme o tempo, né? Então, só um exemplo, o fundo ele é um fundo de lajes corporativas, só que o fundo, e está lá no regulamento, lajes, a gente investe em lajes, beleza. Só que depois de um período, por exemplo, eles querem mudar, não, a gente não quer mais investir em lajes, a gente quer investir em galpões logísticos. Então, normalmente, o regulamento limita eles a estarem na lajes, então eles precisam fazer uma assembleia. Então lá, vamos no primeiro documento, né? A gente tem que fazer uma assembleia, fazer uma votação para mudar esse regulamento específico do fundo de lajes para galpões. É um exemplo, tá bom, pessoal?
Então, o regulamento seria mais nesse sentido. Então, no relatório, pessoal, que é o último item aqui, como eu comentei anteriormente com vocês, o relatório gerencial, normalmente é esse nome, ele vai ser muitas vezes mensal, tá? Mas não é obrigatório. E ele vai informar a questão do valor patrimonial também, né, como um informe periódico, né, informe mensal ou trimestral. Vai comentar sobre os rendimentos, né, em percentual. Vai comentar sobre o histórico, tá, do fundo. Vai dar opinião sobre macro, a visão macro, ou seja, macroeconômica. Então vai falar sobre juros do Brasil, juros dos Estados Unidos, o que está acontecendo, qual a visão deles, o que eles acham para o futuro. Vai comentar sobre o portfólio em si, tá, dos ativos, então portfólio. Vai comentar, por exemplo, das modificações na carteira, né, as modificações do portfólio também. Tá? Vai, por exemplo, explicar alguns conceitos também para os cotistas, reforçar algumas informações que foram divulgadas em fatos relevantes, informe de rendimentos e por aí vai. Fornecem informações para o imposto de renda, né, para facilitar o imposto de renda. Não só todos os meses, não todos os meses, tá, pessoal? Mas no período, para ajudar vocês também, eles emitem esse tipo de situação. Né? Incorporações que estão acontecendo, além dos relatórios, claro, vai ser divulgado fato relevante e tudo mais, né? Mas é uma outra forma de avisar o cotista também. Então, normalmente, o relatório, ele reúne bastante informação de várias áreas. Então, por isso que ele é um documento mais importante, normalmente, mas não é o único, tá bom, pessoal? Existem os informes trimestrais, né, de resultado, que aí eles destrincham bem profundamente sobre o fundo em si, sobre os ativos que está acontecendo. Normalmente, o relatório gerencial, como ele não é obrigatório em si, o fundo ele pode ocultar algumas informações. Então, o que acontece muito aqui no relatório é o seguinte: o fundo ele tem, por exemplo, ele tem uma dívida, né? E aí no relatório gerencial ele pode colocar só o link para você ver esses números num informe trimestral somente. Então, por exemplo, tá? É um caso. Então, ele só fala dos ativos, as coisas boas, porque o fundo ele vai querer vender o próprio peixe. Então, o relatório em si, ele é importante, porém, você tem que fazer esse filtro, porque muitas vezes o comentário do fundo, ele vai querer se favorecer sempre, tá? Então, ele vai colocar situações muitas vezes que não são a realidade mesmo para o mercado, tá bom? Então, tomar cuidado em relação a isso. Então, o informe trimestral, que aqui, né, informe periódico, é importante para complementar essa informação. Então, nenhum documento por si só, ele é completo, pessoal. Ele sempre vai precisar de um outro documento para confirmar e para adicionar mais informações. Beleza? Pessoal, mais um vídeo aqui para vocês dessa saga. Realmente são vídeos curtos, explicando os conceitos. Nesse caso, foram os principais documentos. Eu tentei fazer de uma forma bastante resumida. Sei que quem é da área pode entender que eu não comentei algo um pouco mais aprofundado, mas realmente a intenção é para explicar de forma superficial, né, pelo menos dar os primeiros passos para quem está começando nessa área ou para quem já investe faz bastante tempo, mas quer se aprofundar um pouquinho mais nos conceitos. Beleza, pessoal? Lembrando, minhas redes sociais aqui embaixo, entre no grupo Telegram, se inscreva no canal, deixe seu gostei e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!